Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Umbanda Sem Fronteiras. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, pai Eduardo, bom dia, pai Joãozinho, bom dia, pai Dermes, meus amigos, meus colegas de rádio. Deixo aqui já para vocês um abraço fraternal. É muito bom estar novamente aqui com vocês, fazendo esse programa, falando um pouquinho sobre a nossa amada Umbanda, né? Eu gostaria de começar o programa de hoje, que é o programa onde a gente vai falar sobre velas na Umbanda, falando um pouquinho sobre a origem da vela, né? A gente sabe que a Umbanda, que o umbandista, ele costuma utilizar a vela. E aí a gente vai falar um pouquinho do porquê utiliza a vela e a origem da vela, né? A vela em si, ela é usada desde os tempos primordiais da humanidade. Aliás, a vela em si não, né? Mas o fogo, a fonte de fogo, né? O homem, ele desde que ele começa a criar o fogo, começa a sentir o poder do fogo, tanto de cozer os alimentos, quanto de destruir as coisas, quanto de aquecer o próprio ser humano, ele passa a ser visto como uma fonte sobrenatural, uma fonte divina, né? E a vela nada mais é do que uma fonte de fogo, né? O fogo, ele tem uma representação muito forte, né? Os índios costumam se referir ao fogo como avô fogo, como o avô da humanidade, né? O fogo, ele tem o calor, o mesmo calor que tem o nosso corpo, o mesmo calor que tem o nosso respirar, o nosso hálito é cheio de calor, nosso interior é cheio de calor. O nosso processo de mitocôndrias, ele faz o processo corporal para que a gente permaneça quente, para que os órgãos permaneçam quentes, para que a gente possa permanecer vivo, né? Então, simbolicamente, a luz da vela representa iluminação, o poder energético do sol, né? A centelha da vida que reside dentro do ser humano. A gente percebe que o elemento fogo, ele é simplesmente o ato, ele não é simplesmente o ato de acender, né? O elemento fogo, ele traz toda a sua significância, toda a sua energia ali contida. As velas reagem rapidamente a encantamentos que a gente pode fazer e elas são uma continuação daquilo que você está colocando ali. Então, se eu pego uma vela e eu rezo um Pai Nosso e acendo essa vela, enquanto esta chama estiver acesa, é como se essa vela continuasse rezando o meu Pai Nosso. A intenção que eu coloquei na vela faz com que ela continue a acontecer, que ela continue a exercer ali, né? É uma continuação de uma intenção, de uma força que você colocou ali, tá? À medida que a escuridão chega, a luz, né, da noite, a luz da vela, ela continua ali acesa, ela continua trazendo iluminação. Então ela continua trazendo a continuação daquele desejo que ali está. A gente sabe que a vela, ela é um elemento ritualístico muito ligado à Igreja Católica. A gente sabe que a vela, ela é um elemento religioso muito comum entre os europeus, né?
Mas na diáspora, na religião afro-brasileira, a vela passa a ser também utilizada. No culto africano, no culto Xexelabá, no culto dos anciões, que é realizado lá na África, não é utilizado vela. Porém, o africano costuma se utilizar de uma espécie de uma candeia, de uma espécie de uma luminária, aonde normalmente eles pegam a cuia do coco, enche ela de óleo, coloca uma mecha dentro dela e acende. Aquilo fica como um lampião, uma lamparina, né? E isso é colocado na frente normalmente dos assentamentos de Xangô, do assentamento de Oiá e dos assentamentos dos orixás ligados ao fogo, os orixás Pupu, né? Os orixás vermelhos, né? Também é muito comum a gente ver essa prática no assentamento de orixá Baba Egungun, né? É muito comum. Então, eu tô citando isso para vocês entenderem da onde vem essa influência da vela para o culto afro-brasileiro de Umbanda, né? Então, quer dizer, o africano, lá, ele usava uma fonte de fogo na frente do assentamento, que seria essa tigela, né? E aqui no Brasil, quando a diáspora chega, ela adapta-se aos moldes católicos e passa a utilizar a vela como elemento ritualístico, né? Ela pega esse hábito da Igreja Católica e passa a utilizar esse hábito em suas ritualísticas. Então, a vela, ela é um elemento de continuação de uma intenção, de continuação de uma reza, de uma oração, de algo que ali está sendo feito. O guia, quando ele cruza a vela, ele abençoa a vela, muitas vezes ele coloca ali uma intenção, uma programação energética, para que a hora que o consulente acender aquela vela, aquela energia se realize dentro da casa dele, que aquela energia venha a se realizar, aquele desejo, aquela intenção positiva que o guia colocou ali, a hora que o consulente acende na casa dele, ele está realizando tudo aquilo que precisa ser realizado, tá? Então, a gente sabe que a vela, ela é a continuação de uma oração, ela é a continuação de uma reza, de uma intenção, com a ação magística ali realizada e ali colocada. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Continuando o bloco sobre velas na Umbanda, né, a gente vem falar um pouquinho sobre a prática da Umbanda de utilização de velas. No último bloco que eu falei já sobre a origem da vela, sobre a prática do uso do fogo na religião antiga, né? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o cruzamento de energia com velas, né? É possível a gente cruzar duas energias. Dando um exemplo, né? Se a gente acende uma vela azul clara, né, com a chama da vela de Ogum, né, e acende uma vela de Ogum ali do lado, uma vela vermelha junto com uma azul do lado, a gente pode estar trazendo uma energia de Ogum Beramar, né? A gente precisa entender que a vela, ela precisa ser acendida com fósforo, ou seja qual for o elemento que você vai utilizar para acender. Quando nós pegamos a chama de uma vela que já está acesa e acendemos ela com outra vela, nós podemos dar continuidade no desejo que foi impregnado na primeira vela. É isso mesmo, gente. O que você acendeu ali na primeira vela, se você acende outra vela com ela,
essa energia, esse desejo que ali foi impregnado, ele passa a ser trazido para outra vela. E se você quiser cruzar a energia, se você tem sabedoria suficiente para cruzar essas energias, você pode vir a trabalhar com 2 orixás diferentes ou trabalhar na energia de um orixá que vai vir com o que a gente chama na Umbanda de orixá cruzado, como Ogum Beramar, Ogum Coxóssi, Ogum Rompimato, e aí isso é utilizado para diversas situações e para diversas coisas dentro da Umbanda, né? O ideal seria a gente sempre estar trabalhando com as velas de maneiras separadas, tá? Quando a gente não sabe, não tem um conhecimento profundo, tá acendendo velas de maneiras separadas, tá? É muito importante também lembrar que velas acesas no chão, elas são utilizadas para defesa, né? Para receber um dinheiro de quem você emprestou e a pessoa não quer te pagar, para afastar alguma situação, para afastar alguém, alguma coisa, né? Para vender uma casa. Então aí a gente costuma acender no chão. Velas acesas acima do joelho são situações de saúde, situações jurídicas, venda de imóvel, venda de carro e por aí vai, né? Quando a gente firma uma vela, né, acima da nossa cabeça ou em cima de um altar, aí a gente está acendendo a vela para coisas espirituais, para coisas superiores, né? Para coisas que estão além, né? Além do nosso ori, além da nossa potência, do nosso poder, da nossa cabeça. Vale ressaltar também que não é bom acender vela quebrada, né? A vela quebrada, ela já foi quebrada. Então, ali você pode acender uma vela que vai quebrar aquele desejo que você está colocando, né? Muitas vezes o guia, ele na Umbanda, ele acende a vela, passa no consulente e quebra a vela. E às vezes o próprio cavalo, o próprio médium, ele não sabe o porquê que o guia fez aquilo. Muitas vezes o guia, ele pegou alguma energia, alguma intenção com a vela acesa e quando ele quebra a vela, ele está quebrando aquela energia. Ele está fazendo uma prática para quebrar aquela energia. As velas de 7 dias são usadas em magias onde o pedido é mais complexo, onde a necessidade energética é mais complexa. Então, o guia muitas vezes, ele precisa de uma oração constante, ele precisa que aquela energia seja perpetuada. Então, aí vem as velas de 7 dias. A prática das velas de 7 dias normalmente são utilizadas dessa maneira, tá? A gente tem também na Umbanda a consagração da vela, né? O guia muitas vezes ele pode... O que seria consagrar? Seria tornar sagrado, né? Consagrar, trazer o sagrado para a vela. Então, muitas vezes o guia ele pode cruzar, ele pode fazer marcas na vela com a unha, ele pode batizar a vela jogando um pouco de água pura, água que seria para anjo da guarda, água de cachoeira, água do mar, cerveja para Ogum, cachaça para a esquerda, vinho para cigano, para caboclo, guaraná para herê, café para preto velho, né? Água de coco para baiano, para caboclo também. Então, quando ele passa o líquido na vela, ele está batizando a vela. Tá? É uma prática muito comum. Existe também a prática do que é chamado salgar a vela, né? O guia muitas vezes ele pode pegar a vela, pegar um punhado de sal e passar na vela. E normalmente o sal ele está utilizando com a intenção de purificação, de limpeza, né? E ele pode também utilizar até ervas, né? O guia às vezes ele pega a erva e ele esfrega na vela. É chamado de salgar a vela com ervas. Ele está pondo a força daquela erva naquela vela, né? É muito comum também a prática do que é chamado vestir a vela, que seria de passar óleos essenciais na vela, óleos com cheiro, óleos com
propriedades e etc, né? A vela, ela é muito utilizada, né? O pó da vela na Umbanda, algumas casas têm essa prática. Acende uma vela para algum, depois pega a raspa da vela e utiliza esse pó de raspa de vela, às vezes para fazer um banho, às vezes para fazer alguma coisa, né? Então, isso é muito comum, né, da utilização da Umbanda. Eu poderia estar aqui com vocês falando N situações da vela, N situações, né, da chama da vela e etc. Eu vou disponibilizar no meu Facebook um arquivo falando sobre a vela. Quem quiser pode procurar Pai Davi, Baba Orobemi, Orobemi Obabu. Pode me procurar no Facebook, que eu vou estar disponibilizando para vocês um curso de vela, tá bom? Meu saravá fraterno a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês de Umbanda. Desejo a vocês muita paz, muito axé e muito amor. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante. Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Olá, ouvintes da Rádio Sensorial FM, do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Mais uma vez aqui com você, falando de Umbanda, desmistificando a Umbanda nesse bate-papo gostoso e informal que nós temos, né, pessoal? Bem bacana, muito obrigado a todos pela audiência do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Peço a bênção aos nossos locutores, o pai Davi de Omolu, pai Dermes de Xangô e pai Joãozinho Galerani, nossos parceiros de programa. Muito axé a todos vocês. E aqui quem vos fala é o pai Du Perales, do Templo de Umbanda Harmonia e Luz, da cidade de Campinas, próximo à cidade judiciária. Nossas giras ocorrem todas as quintas-feiras a partir das 20 horas e as senhas são entregues a partir das 18 horas. Nesse tempo de pandemia nós estamos fechados, né? Todos estamos sofrendo muito, né, com toda essa situação, mas nós entendemos a real necessidade do isolamento social, da quarentena. Então nós buscamos o melhor para os nossos filhos, para os nossos consulentes, trabalhando da melhor maneira possível. E assim que retomar os trabalhos, com toda certeza nós informaremos a todos. Pois bem, o tema hoje proposto pelo nosso querido pai Davi de Omolu seriam velas, né? Velas na Umbanda. Vocês escutaram o pai Davi falando bastante sobre vela, falando sobre as chamas das velas, falando sobre o calor das velas, né? Falando sobre a utilização das velas, falando sobre o sal. Então foi tudo muito importante, realmente um grande aprendizado. O nosso querido pai Davi de Omolu, só temos a agradecer. E acho interessante complementar, é claro, né, com todos vocês, algo a mais sobre as velas. Todos nós sabemos que velas são os elementais dentro da Umbanda. O que são os elementais, pai Du? Os elementais são todos os objetos que utilizamos para a magia, são todos os objetos que utilizamos, né, para os rituais e assim sucessivamente. Então é bem bacana a gente entender os elementais também. Então a vela é uns elementais. É interessante a gente saber. Quando nós dissemos sobre magia, nós teremos um programa específico para magia, mas vou complementar, já que estamos falando de vela. Quando nós acendemos uma vela e nós emanamos uma vibração em cima dessa vela, não é mesmo? Quando nós cruzamos essa vela ou imantamos essa vela, nós estamos
iniciando uma magia. Quando nós acendemos uma vela para anjo de guarda, por exemplo, nós estamos dando início a uma magia, não é? Onde estamos colocando uma força dentro daquele elemento, vela, né? Emanando luz para o nosso anjo de guarda, para que eles intercedam por nós. Então é muito interessante, né? Porque às vezes os filhos podem perguntar, né? Mas e no caso das velas, por que acendemos velas para os nossos anjos de guarda? Tá aí a resposta. Nós emanamos luz aos nossos mentores espirituais, aos nossos guias espirituais, protetores, anjos de guarda, para que nós recebamos esse calor, essa luz diante da nossa vida, diante da nossa proteção, para que sejamos luz. Então isso é muito importante. E o que estamos utilizando nesse momento? Os elementais. Quais são os elementais? A vela, o fósforo, o isqueiro, entendeu? Estes são os elementais. A quartinha, a água. Estes são os elementais que estamos utilizando para a vela de anjo de guarda. Muito interessante, não é mesmo? Então, todo e qualquer ritual de Umbanda é utilizado velas, né? É claro que um ou outro utilizam-se outros elementais, mas a maioria deles é claro que são velas. Então é muito interessante tudo isso. O que nós vamos falar no próximo bloco? Nós vamos falar de velas para as firmezas da casa ou do terreiro, como funciona isso, e como utilizamos velas para desobsessão, por exemplo. Não é mesmo? Nós conseguimos, claro que pessoas sábias, pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Não somente quem se utiliza-se de um curso, ensinando simplesmente a trabalhar com vela. Não é tão simples assim, né? É preciso se aprofundar no assunto para que tenha um conhecimento, não só teórico, mas sim um conhecimento prático, né? De utilização de magias com velas. E assim é o caso da desobsessão. A desobsessão, nós conseguimos também tirar um obsessor de um consulente, de uma pessoa, somente com uma vela. A gente consegue encaminhar espíritos sofredores através da chama da vela. O pai Davi comentou muito bem nos blocos anteriores sobre a chama da vela, sobre o elemento fogo. Não é mesmo? Então a gente consegue, através desses elementos, encaminhar esses obsessores através de guias espirituais evocados a partir das chamas das velas. Então é muito interessante tudo isso. Não é mesmo, pessoal? Então ficou aqui nesse bloco. Logo mais eu estou de volta no próximo bloco falando mais sobre velas na Umbanda. Fique ligado conosco. Até já. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso.
receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Olá pessoal, voltamos para mais um bloco aqui do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Tema hoje proposto pelo nosso querido pai Davi de Omulu, falando de velas na Umbanda. Muito legal esse tema, um ótimo aprendizado a todos nós, não é mesmo? Então o pai Davi falou bastante sobre velas na Umbanda, sobre chamas, né? Sobre o elemento fogo, falou também sobre o sal. Foi muito interessante, um aprendizado, um ótimo aprendizado. Falou sobre os orixás respectivos, né? Então é muito interessante tudo isso. E eu também comentei no bloco passado sobre os elementais, né? Relacionados à vela, não é mesmo? Qual é a função da vela na quartinha do anjo de guarda? Qual é a função da vela na desobsessão, né, de um consulente, de um filho de santo? Como nós podemos encaminhar um egum, né, ou uma quiumba com uma vela, com um elemental da vela, né, como pessoas preparadas, não só teoricamente, mas de prática. Por isso nós julgamos tanto necessário com que as pessoas frequentem um terreiro de Umbanda, que passem pelo terreiro de Umbanda, para que possam aprender na prática como funciona todos esses itens, não é mesmo? Não só teoricamente, mas sim na prática. Pois bem, então vamos lá. Agora falando um pouco de velas no sentido de firmezas. Nós sabemos que todo terreiro de Umbanda possui as suas firmezas. O que são firmezas, Pai Du? Nós falamos de firmezas e assentamentos. Então, o que são assentamentos? São firmezas fixas dentro do terreiro. Como assim, Pai Du, firmezas fixas? São elementos, fundamentos, que eles são feitos abaixo da terra, né? Por isso o elemento terra, ou acima da terra, dentro de assentamentos elevados, né? Ou assentamentos para cima, que dizem, né? Então, existem várias formas de se ter trabalhado. Portanto, o assentamento ele é fixo. Ele não precisa ser mexido a todo momento. O assentamento geralmente é de um respectivo orixá. O assentamento é de um respectivo Exu, de um respectivo guardião, ou de uma tronqueira, ou de um peji, que seria um congá, um altar, né? E firmezas já é diferente. Firmezas são pontos de força, né? Para determinados momentos. Então, é praticado diversas firmezas para diversas situações, como, por exemplo, uma firmeza de porteira, uma firmeza de descarga, uma firmeza de limpeza, uma firmeza de almas, né? Uma firmeza de sustentação de trabalho e assim sucessivamente. Como posso fazer uma firmeza? Quando nós acendemos uma vela de anjo de guarda junto com a quartinha, nós estamos gerando uma firmeza. É algo elemental, é uma magia provisória, não é uma magia duradoura, igual a um assentamento, que ele é fixo. Então a firmeza, ela é algo transitório, é uma magia do momento, é para algo específico, seja para proteção, seja para fechar os 4 cantos do terreiro, né? Seja para cruzar um filho, seja essa firmeza de porteira, de entrada, de tronqueira, de altar, né? Ou de congá, peji, da forma como quiserem chamar. Então é muito importante que tenha essas firmezas dentro do terreiro. E é por isso que um terreiro é tão importante, né, pessoal?
É por isso que um terreiro é importante, por quê? Porque existem os seus assentamentos, existem suas firmezas, existem suas práticas, tudo em um mesmo lugar. Porque não é interessante a gente ficar trabalhando com firmezas, assentamentos dentro da nossa casa, não é mesmo? Não é interessante nós misturarmos a nossa vida espiritual com a nossa vida social, com a nossa vida física. Então nós temos que saber distinguir, não é mesmo? Então isso é muito importante. E as velas têm esse papel muito importante, não é mesmo? Então, uma certa vez, uma pessoa perguntou: mas eu não posso acender vela em casa? Dizem que se eu acender vela em casa, eu vou estar trazendo um monte de espíritos, um monte de situações, de eguns, de quiumbas. Gente, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de noção das coisas que pensam. Vamos parar para analisar todos nós. Antigamente, bem antigamente, na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, aonde não existiam energia elétrica. Antigamente se trabalhava bastante com lampiões, lamparinas, com velas, e todos, sem exceção, acendiam suas velas nas suas casas, não é mesmo? E nem por isso era chamado eguns, nem por isso traziam-se quiumbas para dentro de casa. Simplesmente acendia a vela para iluminar o ambiente. Qual é a diferença da gente acender uma vela para iluminar o ambiente e acender uma vela para um determinado ritual? É o que a gente emana para a vela, é o que a gente pensa, é o que a gente trabalha para aquele ritual, para algo ritualístico. Então essa é a diferença. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante desse tema de hoje, velas na Umbanda. É muito interessante essas práticas, né, com velas, o entendimento com velas, é muito importante tudo isso. É claro que teria muito mais coisas para nós falarmos, mas teria que ter um outro programa para isso, mas é muito interessante. Agradeço ao Pai Davi pelo maravilhoso tema. Um abraço também ao nosso querido Pai Dermes de Xangô e ao nosso Pai Joãozinho Galerani. Eu, Pai do Perales, me despeço aqui de vocês, mas fiquem ligados que temos mais um bloco do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras. Saravá e Axé. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Aqui é Pai Dermes e Xangô em mais uma participação do nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, sempre às quintas-feiras às 10 horas na Sensorial FM. E claro, você sabe, quando não puder acompanhar nesse horário, existe o canal da Sensorial, canal no YouTube, e lá você encontra não apenas o nosso programa, mas de todos os outros locutores e todos os outros organizadores. Esse nosso programa ele é coletivo, ele é apresentado por mim, por Pai do Perales, Pai Joãozinho Galerani, e também pelo nosso irmão Pai Davi do Mulu. Estamos todos juntos, ainda mais neste momento de separação física, não é? Em que não estamos podendo nos encontrar fisicamente, mas estamos todos juntos por pensamento, pelas redes sociais, pelo nosso programa, pelas nossas firmezas, pelos cuidados com os assentamentos e fundamentos de nossas casas, pelo diálogo com os filhos, a assistência e todos aqueles que precisam conversar, trocar ideias, pela arrecadação e distribuição de alimentos, itens de higiene, pelas lives, enfim, estamos todos juntos, repito, fisicamente separados, mas sempre juntos. Algumas reflexões sobre este mês, sobre esta semana. Dia 19, tivemos de modo especial, 19 de abril, no sincretismo com o Santo Expedito, a celebração
de nosso amado Logunedé, Orixá Logunedé, filho de Oxum, filho de Oxóssi. Há outras perspectivas, outras qualidades, outros orixás associados ao Oxóssi, mas assim, em linhas gerais, é um orixá que vem dessas duas energias, né? Consideremos orixás seres de luz, não necessariamente o nascimento carnal. E Logunedé vem com várias lições para nós. Algumas delas principais. Ele traz as características do pai Oxóssi e de mãe Oxum. Ele nos lembra que nós somos indivíduos únicos, nós não somos cópias de nossos pais. Trazemos sim a essência de um pai, trazemos sim a essência de uma mãe, mas somos únicos, somos indivíduos. E esse é o significado principal de metá-metá. É a terceira energia criada a partir de outras duas. Em língua portuguesa nós temos a semelhança com a palavra metade, e como Logunedé traz as duas naturezas, de pai e mãe, então essa associação é mais feita ainda. Metade, mas metá-metá não significa isso originalmente, embora essa coincidência feliz de sonoridade auxilie na compreensão deste que é o príncipe dos orixás, deste que, como mãe menininha do Gantuá dizia, é o santo menino que velho respeita, como aliás tem que respeitar todas as energias ibejis, o baluaê, não importa, tudo é sagrado e respeitado e ressignificado, evidentemente vivenciado no nosso cotidiano. Logunedé nos traz então essa percepção. Além disso, a noção do equilíbrio entre o masculino interno e o feminino interno, que todos nós temos, independentemente de sermos homens e mulheres, hétero ou homossexuais ou bissexuais, não importa. Assim como temos a mônada, né, o yin e o yang, que os nossos irmãos orientais nos ensinam, e vamos lembrar que na Umbanda nós temos também a linha do Oriente. Esse ensinamento do yin e yang, a natureza feminina e a natureza masculina, Logunedé faculta a importância de termos esse equilíbrio. Em alguns momentos somos mais yin, em outros momentos mais yang, em alguns momentos somos mais femininos ou mais masculinos, não importa. A questão é manter essa vivacidade, essas energias em equilíbrio. Um exemplo disso no cotidiano, Pai Dermes. Repito, seja eu homem ou mulher, hétero ou homo, quando eu busco um emprego, quando eu vou a uma entrevista de emprego, eu estou sendo mais assertivo, é a energia masculina, não estou falando de sexualidade ou de sexo biológico. Quando um amigo vem desabafar comigo, um filho, um irmão, uma irmã, eu estou sendo mais acolhedor, eu estou usando a energia yin, a escuta, o acolhimento, não é? A ideia é essa. Então são vários momentos no dia a dia em que nós utilizamos essas duas energias e precisamos nos adequar a elas, né? Os orientais dizem também, sobretudo os indianos, a prática do yoga, muitos mestres colocam que antes de se ter uma relação sexual precisamos ver com qual narina estamos respirando, qual das duas, para entrarmos em contato assim mais equilibrado com o nosso parceiro. Temos muito a aprender e principalmente na prática. Somos únicos, somos indivíduos, somos boas companhias cada um para nós mesmos, mas estamos em interação com o próximo, evidentemente. Dia 23, claro, ainda que distantes de nossos terreiros, celebração de Pai Ogum. Pai Ogum no sincretismo principal na Umbanda com São Jorge. Há outros sincretismos, tanto na Umbanda quanto em outras religiões irmãs, mas a data principal para nós é esta. 23 de abril, Pai Ogum sincretizado com São Jorge Guerreiro. Ogum, que é aquele que abre caminhos, que quebra a demanda. Ogum, que é aquele patacori, ou seja, que corta a cabeça, não como algo cruel. É uma simbologia de cortar o inconsciente para que o consciente aflore, que nós assumamos cada vez mais, cada qual o seu ori, a sua força pessoal, o seu caminho, o seu destino, se assim quiserem chamar, não como algo necessariamente pré-determinado, mas algo construído a partir de várias bases da essência de cada indivíduo. E Pai Ogum nos ensina
Isso. Por favor, não associemos Pai Ogum ao excesso de bebida. Existem muitas associações equivocadas. Algumas, evidentemente, são brincadeiras, fazem parte da nossa alegria de terreiro, de filhos de axé. Mas não associamos Ogum à bebida. Eu bebo demais porque eu sou filho de Ogum. Eu sou briguento porque eu sou filho de Ogum. Não. A energia que o orixá nos faculta, e evidentemente cada um de nós tem as suas peculiaridades conforme pai e mãe, e influência de outros seres, orixás ou não, em nossa vida espiritual. Existem as qualidades de orixás também, somos bastante complexos, isso é muito bom. Não necessariamente complicados, mas complexos. Mas Ogum seja respeitado e amado como um orixá que nos dá a assertividade para sermos líderes, para abrirmos caminhos, sim, para usarmos essa energia de liderança, de quem pega um facão e abre uma picada na subida de uma montanha, de um caminho, mas não para agredirmos nosso irmão. Somos seres agressivos porque somos também animais, exatamente. Por isso fazemos exercícios físicos, por isso fazemos esportes, por isso criamos, seja um poema. Pai Dermas, o poema não tem nada a ver com essa energia. Quem disse? Um solo de violino, quem disse? Quem acha que a dança é algo yin, para falarmos dessas energias, está equivocado. A dança tem muito de yang também. Quem pensa que escrever é algo doce porque é um poema, é doce, mas é assertivo também. Então nós trabalhamos todas essas energias e Pai Ogum vem à frente nos ensinando isso. Em vários momentos, em várias colocações até em nosso programa, eu sempre cito que quando rezo a Pai Ogum, muitas vezes, em vários momentos, eu digo assim com outras palavras, semelhantes a essa. Agradeço meu Pai, porque com sua espada de luz corta as energias negativas, principalmente aquelas que eu mesmo projeto contra mim. Esse é Pai Ogum que nos ensina a andar. Ogum Patacori, Ogum Jesse, Ogum é meu Pai. Abraço, gratidão e axé. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.